Fé. Vamos abrir um texto bíblico, um texto este que está no livro do Apocalipse. Nós vamos ler o tema desta noite, bem? Do capítulo 4. Nós vamos ler aqui nesta noite o seu versículo de número 8. O livro das Revelações, o livro do Apocalipse, capítulo de número 4, versículo de número 8. Quero louvar a Deus por esta oportunidade ímpar e singular de rever os amados pela segunda vez e ter o privilégio maior de pregar aqui nesta santa tribuna. Eu louvo a Deus também pela vida do pastor Cláudio, o anjo desta congregação, vice-presidente da obra que está aqui em Senhor do Bonfim. Eu louvo a Deus também pela vida de toda a comitiva de obreiros que estão aqui na minha retaguarda, na minha vanguarda, os grupos que louvaram e enalteceram o nome do Senhor Deus, e parabenizar o grupo de mocidade por mais um ano de vida. Eu louvo a Deus pela presença do Espírito Santo do Senhor. Olhe para a pessoa querida e amada que está ao seu lado e fale assim para ela: Deus tem uma palavra no seu coração. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Dá um sinal para ele. E para o Apocalipse, o seu capítulo de número 4, e nós vamos ler o seu versículo de número 8. Os que encontraram, digam amém. E diz assim: os 4 animais tinham cada um dos pés 6 asas ao redor, e por dentro estava cheio de olhos, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite, dizendo: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. Parafraseando agora este versículo que ora acabamos de ler, prestai-nos atenção na parte B, bem no finalzinho que diz: o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Repita essas palavras: o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Bem, tome o seu assento por gentileza e vamos ouvir a voz de Deus. Incline a sua cabeça por um instante. Maravilhoso Deus, eterno da glória, e todo louvor é para o Senhor. Eu tenho a certeza absoluta que da mesma forma que o Senhor usou meu amigo, o evangelista Wagner Lima, ontem à noite, eu tenho a certeza absoluta que o Senhor há de me usar, porque a tua honra está sendo notória aqui nesta noite. Meu Deus, eu não tenho nada para oferecer para o teu povo, Senhor. Estou um pouquinho cansado fisicamente, mas a tua palavra nos diz que quando a carne está fraca, o espírito se torna ser forte. Então, venha me usar, ó Pai, pela tua infinita bondade e misericórdia. Sou uma pessoa cheia de fragilidades, mas eu preciso da tua misericórdia nesta noite, para que o Senhor Deus venha falar com as suas ovelhas nesta noite. A igreja diz: amém. Esse texto bíblico que ora acabamos de ler nesta noite é da autoria do discípulo amado João, o apóstolo do amor. E eu olho para a vida e sua biografia e vejo que João, entre os 12, se sobressai, sendo um discípulo amoroso do nosso Senhor Jesus, tinha por bem em chamar o apóstolo do amor. João, nas suas horas de descanso, inclinava a sua cabeça embora de Jesus e escutava os seus batimentos cardíacos. A última ceia, que foi memorável também para João, o discípulo amado, estava do lado do mestre e escutara cada palavra que o nosso Senhor citava pela sua boca. João, entre os 12, teve um imenso privilégio de escrever este livro, que meu amigo evangelista Wagner Lima gosta por demais. E, na minha opinião, é um livro mais difícil de compreensão. O livro do Apocalipse é um livro escatológico, é um livro cheio de figuras e de alegoria. É um livro que abrange muito raciocínio e muitas das vezes livros para nos ajudar a compreensão lógica destes 22 capítulos que estão inseridos no Apocalipse. Eu olho também para João e vejo que, além do Apocalipse, ele escreveu o Evangelho, que segundo escreveu São João, e escreveu 3 epístolas, ou 3 cartas da sua autoria. João está ouvindo rumores do imperador da época, por nome de Domiciano, se levantando com fúria, escutando que o discípulo amado, o discípulo do amor, estava pregando a palavra do Senhor Deus com muita ousadia e intrepidez. Então, Domiciano coloca uma finalidade diabólica ao seu coração de trancafiar a João na ilha por nome de Patmos. E isso se torna a ser notório. João agora
clausurado dentro dessa ilha, que tinha presos de alta periculosidade, presos que roubavam, matavam e destruíam, homens rudes e cruéis. Ali está João. Mas o que me chama a atenção é que João não roubava, João não matava e João não destruía a vida de ninguém. A única coisa que João fazia, com muita ousadia, era pregar a palavra do Senhor Deus. Por isso que o diabo usava o imperador da época, por nome de Domiciano, para trancafiar João. Porque o Domiciano não queria ouvir as palavras de Deus. Então, olhemos agora para João, trancafiado, enclausurado dentro dessa ilha, e não tinha como João sair, porque a ilha do lado de fora tinha bestas feras, animais do campo que devoravam os homens daquela época. Então João foi descansar na presença de Deus. Quando João foi descansar, a Bíblia Sagrada confirma em dizer que o nosso Deus transladara João da mesma forma que transladara Enoque, arrebatara João da mesma forma que arrebatara Elias ao terceiro céus, aos céus temporâneos, inacessível da glória de Deus. E eu vejo João contemplando um Jesus diferente. Mas o que me chama a atenção é que se você pegar no capítulo 1 de Apocalipse, a partir do versículo 3, João nos dá a receita para que nós venhamos ter uma vida bem-sucedida. Apocalipse, capítulo 1, verso 3 diz: bem-aventurados são aqueles que leem, que ouvem e guardam as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. A primeira receita que João nos dá nesta noite é que nós venhamos ler, ouvir e guardar na tábua do nosso coração as palavras de Deus. Mas o que me chama a atenção é que no decorrer desta história, no capítulo de número 1, eu vejo que João agora, no versículo 17, cai como morto. E quando João caiu como morto, a Bíblia Sagrada confirma dizer que o autor e consumador da nossa fé, Jesus de Nazaré, levantara João pela sua destra e dissera desta maneira: não temas, João, fui morto, mas ao terceiro dia ressuscitei. Sou o verdadeiro, sou o derradeiro, sou antes, sou o meio, sou o princípio e o fim. Eu estou contigo, João. Então somente escreva aos 7 pastores das 7 igrejas da Ásia Menor aquilo que eu estou desejado em entregar para ti. Então a Bíblia Sagrada confirma em dizer que o discípulo amado, o discípulo do amor, contemplara um Jesus totalmente diferente. Então imagine comigo, na minha conjectura, João dizendo assim: como pode, na sua primeira vida, ele veio como homem, agora nesta sua segunda vida, ele está vindo como Deus, porque João está contemplando um Jesus glorificado. Então João está dizendo, como pode, na sua primeira vida, ele veio como servo, agora nesta sua segunda vida, ele está vindo como Senhor. Como pode, na sua primeira vida, ele ficou durante 33 anos aqui nesta terra, agora nesta sua segunda vida, tudo indica que ele vai vir para implantar o seu reinado milenar sobre a terra. Como pode, na sua primeira vida, o seu olhar era de cor castanha, agora nesta sua segunda vida, o seu olhar é como chama de fogo, e este fogo penetra a tábua do meu coração. Como pode, na sua primeira vida, o seu cabelo era preto, agora nesta sua segunda vida, o seu cabelo é branco como a lã branca, representando santidade. Como pode, na sua primeira vida, ele veio e na sua cabeça foi colocada uma coroa de espinho. Agora nesta sua segunda vida, na sua cabeça não tem coroa de espinho coisa nenhuma, na sua cabeça tem coroa de glória com muita diademas. Como pode, na sua primeira vida, rasgaram as suas vestes e lançaram de norte. Agora nesta sua segunda vida, as suas vestes são salpicadas de sangue, é de vinho vivo. Como pode, na sua primeira vida, o seu tórax foi destinado em aos açoites que ele recebeu pelos soldados romanos. Agora, na sua segunda vida, o seu tórax tem um cinturão de ouro, representando a sua glória e a sua grandeza. Como pode, na sua primeira vida, crucificar os seus pés, mas na sua segunda vida, os seus pés são como uma tampa reluzente, tirados da fornalha. Como pode, nesta sua primeira vida, ele ter sentado em uma jumenta, em um filhote de jumenta, mas nesta sua segunda vida, ele está vindo assentado em um cavalo branco, e na sua corte é vivo, eu olho para João e vejo que João contemplou um Jesus glorificado. Eu olho para João e vejo que Jesus se revelou para João
João de uma forma gloriosa. E João agora está fazendo uma autoanálise daquilo que ele contemplara. Como eu tenho de estar na pele de João? Quem gostaria de estar na pele de João, levante a sua mão que eu quero te conhecer. João contemplou um Jesus totalmente glorificado. Em breve nós que estamos aqui assentados, contemplaremos o Senhor face a face, tete a tete. Mas o que me chama a atenção é que este Senhor, pastor Cláudio, o autor e consumador da nossa fé, o Jesus desta igreja, é o tema central de toda a Bíblia. Olha para o seu irmão e fala assim: é o tema central de toda a Bíblia. Jesus, ele é o tema central de toda a Bíblia. Como assim, pregador Vinícius, eu não entendi. Se eu fosse, tivesse o imenso privilégio de perguntar para Gênesis quem é este, o Rei da Glória, Gênesis me diria que ele é ascendente da mulher. Se eu tivesse a oportunidade de perguntar para Êxodo quem é este, o Rei da Glória, Êxodo me diria que ele é a saída ou então o sacrifício. Se eu tivesse a oportunidade de perguntar para Levíticos quem é este, o Rei da Glória, Levíticos me diria que ele é o sacrifício expiatório. Se eu tivesse a oportunidade de perguntar para Números quem é este, o Rei da Glória, Números me diria que ele é a coluna de nuvem durante o dia e coluna de fogo durante a noite. Se eu tivesse a oportunidade de perguntar para Deuteronômio quem é este, o Rei da Glória, Deuteronômio me diria que ele é a segunda lei. Se eu tivesse a oportunidade de perguntar para Josué quem é este, o Rei da Glória, Josué me diria que ele é o general dos exércitos de Deus. Se eu tivesse a oportunidade de perguntar para Juízes quem é este, o Rei da Glória, Juízes me diria que ele é o justificador de Israel. Se eu tivesse a oportunidade de perguntar para Ruth quem é este, o Rei da Glória, Ruth me diria que ele é o esposo melhor que Boaz. Se eu tivesse a oportunidade de perguntar para Samuel quem é este, o Rei da Glória, Samuel me diria que ele é o rebento de Jessé, a raiz de Jessé. Se eu tivesse a oportunidade de perguntar para Reis quem é este, o Rei da Glória, Reis me diria que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se eu tivesse a oportunidade de perguntar para Crônicas quem é este, o Rei da Glória, Crônicas me diria que ele é a crônica dos reis de Israel. Se eu tivesse a oportunidade de perguntar para Esdras quem é este, o Rei da Glória, Esdras me diria que ele é o escriba fiel. Se eu tivesse a oportunidade de perguntar para Neemias quem é este, o Rei da Glória, Neemias me diria que ele é o reconstrutor dos muros de Jerusalém. Se eu tivesse a oportunidade de perguntar para Esther quem é este, o Rei da Glória, Esther me diria que ele é a exaltação de Mardoqueu. Se eu tivesse a oportunidade de perguntar para Jó quem é este, o Rei da Glória, Jó me diria que ele é o redentor que vive que está aqui neste domingo para te abençoar. Se eu tivesse a oportunidade de perguntar para Salmos quem é este, o Rei da Glória, Salmos me diria que ele é o bom pastor que cuida de suas ovelhas. Se eu tivesse a oportunidade de perguntar para Provérbios quem é este, o Rei da Glória, Provérbios me diria que ele é a sabedoria por exemplo. Se eu tivesse a oportunidade de perguntar para Eclesiastes, Eclesiastes me diria que ele é o pregador sem vaidade. Se eu tivesse a oportunidade de perguntar para Cantares, Cantares me diria que ele é o noivo que em breve vai se casar com a sua igreja. Se eu tivesse a oportunidade de perguntar para Isaías, Isaías me diria que ele é o Messias. Se eu tivesse a oportunidade de perguntar para Jeremias, Jeremias me diria que ele é o Senhor que cuida dos vasos. Se eu tivesse a oportunidade de perguntar para Lamentações, Lamentações me diria que ele é a esperança de Israel. Se eu tivesse a oportunidade de perguntar para Ezequiel, Ezequiel me diria que ele é o Senhor que exalta o vale de altos tempos. Se eu tivesse a oportunidade de perguntar para Daniel, Daniel me diria que ele é o leão da tribo de Judá, que o seu rugido é maior. Se eu tivesse a oportunidade de perguntar para Oseias quem é este, o Rei da Glória, Oseias me diria que ele casou com Israel. Se eu tivesse a oportunidade de perguntar também para Joel quem é este, o Rei da Glória, Joel me diria que é o derramamento do Espírito Santo de Deus. Se eu tivesse a oportunidade de perguntar para nós quem é este, o Rei da Glória, a nós me diria que ele é o Senhor que prepara a cerveja. Se eu tivesse a oportunidade de perguntar para o Ladinho quem é este, o Rei da Glória, o Ladinho me diria que ele é o Senhor que repreende o irmão. Se eu tivesse a oportunidade de perguntar para Jonas quem é este, o Rei da Glória, Jonas me diria que ele é o grande missionário. Se eu tivesse a oportunidade de perguntar para Naum quem é este, o Rei da Glória, Naum me diria que ele é a exaltação
de Judá, se eu tivesse a oportunidade de perguntar para Abacuque, quem é esse, o rei da glória, Abacuque me diga, que é o grande animalista da obra de Deus. Se eu tivesse a oportunidade de perguntar para Sofonias, quem é esse, o rei da glória, Sofonias me diga, que é esse na nação de Israel. Se eu tivesse a oportunidade de perguntar para Ageu, quem é esse, o rei da glória, Ageu me diga, que é o Senhor da glória da última casa, e com certeza vai ser maior do que a da primeira. Se eu tivesse a oportunidade de perguntar para Zacarias, quem é esse, o rei da glória, Zacarias me diria, ele é o homem cujo nome eu revolvo. Se eu tivesse a oportunidade de perguntar para Malaquias, quem é esse, o rei da glória, Malaquias me diria, ele é o sol da justiça, que vai virar na sua segunda-feira, em nome de Jesus. Se eu tivesse a oportunidade de perguntar para Mateus, quem é esse, o rei da glória, Mateus me diria, ele é o rei. Se eu tivesse a oportunidade de perguntar para Marcos, quem é esse, o rei da glória, Marcos me diria, ele é o servo fiel. Se eu tivesse a oportunidade de perguntar para Lucas, Lucas me diria, ele é o médico dos médicos por excelência. E se porventura entrou alguém aqui dentro, prepara o seu coração, porque o médico dos médicos vai te curar. Se eu tivesse a oportunidade de perguntar para João, quem é esse, o rei da glória, João me diria, ele é o filho de Deus. Se eu tivesse a oportunidade de perguntar para Romanos, quem é esse, o rei da glória, Romanos me diria, que ele é a renovação. Se eu tivesse a oportunidade de perguntar para Gálatas, quem é esse, o rei da glória, Gálatas me diria, que ele é o fruto do Espírito Santo. Se eu tivesse a oportunidade de perguntar para Coríntios, quem é esse, o rei da glória, Coríntios me diria, que eram os dons do Espírito Santo de Deus. Se eu tivesse a oportunidade de perguntar para Efésios, quem é esse, o rei da glória, Efésios me diria, que ele é a armadura de Deus. Se eu tivesse a oportunidade de perguntar para Filipenses, quem é esse, o rei da glória, Filipenses Marco Cláudio me diria, que ele é o homem que está acima de todos os homens, porque no capítulo 2, do verso de número 5 ao 11 diz, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pelo que existe uma forma de Deus, se esvaziou em forma de servo, e figurando, pelo que foi humilde a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu um nome de estar acima de todos os nomes. Sabe que eu aprendo para Cláudio, o nome de Jesus é maior do que o nome de Maracanã. O nome de Jesus é maior do que o nome da presidenta Dilma. O nome de Jesus é maior do que o prefeito Kassab lá de São Paulo e o governador Geraldo Alves lá de São Paulo. O nome de Jesus é maior do que Tailândia. O nome de Jesus é maior do que Saddam Hussein. O nome de Jesus é maior do que Adolf Hitler. O nome de Jesus é maior do que os criadores do testemunho de Jeová. O nome de Jesus é maior do que os criadores dos mortos. O nome de Jesus é maior do que o padecido do Juazeiro. O nome de Jesus é maior do que a Aparecida, porque a Aparecida tem boca e não fala, tem olho e enxerga, tem ouvido no homem, tem mão na palma, tem pé de lança, mas o nome de Jesus tem poder. Todos os joelhos se dobrem e toda a língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus. Se eu tivesse a oportunidade de perguntar para Colossenses, quem é esse, o rei da glória, Colossenses me diria, quem é a primazia de Deus. Se eu tivesse a oportunidade de perguntar para Tessalonicenses, quem é esse, o rei da glória, Tessalonicenses me diria, que é o Senhor que em breve virá para arrematar a sua igreja e transformar o nosso corpo mortal em um corpo imortal para a glória dele. Se eu tivesse a oportunidade de perguntar também para o escritor de Tito, ou melhor dizendo, Timóteo me diria, que ele é um amigo. Se eu tivesse a oportunidade de perguntar para Tito, quem é esse, o rei da glória, Tito me diria, que ele é o instrutor fiel. Se eu tivesse a oportunidade de perguntar para Filemão, quem é esse, o rei da glória, Filemão me diria, que é o grande hospitaleiro. Se eu tivesse a oportunidade de perguntar para Hebreus, quem é esse, o rei da glória, Hebreus me diria, que é o Senhor que justifica os crentes pela fé. Se eu tivesse a oportunidade de perguntar para Tiago, quem é esse, o rei da glória, Tiago me diria, que é a santidade. Se eu tivesse a oportunidade de perguntar para Pedro, quem é esse, o rei da glória, Pedro me diria, que ele foi a pedra rejeitada pelos judeus e aceita pelos baianos do Senhor do Convívio. Se eu tivesse a oportunidade de perguntar para Judas, quem é esse, o rei da glória, Judas me diria, que
acontecer.